Guilherme, vamos chamar agora o José Paulo Kupfer, jornalista José Paulo Kupfer, articulista do Poder 360, para conversar com a gente um pouquinho? Boa noite, Kupfer. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Paulo, meu xará. Eu estou contente, viu? Eu estou contente porque, de fato, como ficou claro ao longo dessa campanha, era uma disputa entre a continuidade da democracia e a possibilidade de que ela fosse crescentemente ferida. Então, eu estou contente com essa vitória do Lula e sei que a coisa agora vai ser muito complicada. Primeiro, tem que ver como é que Bolsonaro, o seu pessoal, vai reagir a essa derrota mais apertada. Eu acho que vai dar 2 milhões de votos, não é mais do que isso. Bastante apertada, embora 2 milhões de votos é assim, algo que não se deveria contestar. Daí para frente... Kupfer, desculpa te interromper, você esperava uma diferença tão pequena de votos como a que houve? Olha, Guilherme, eu achava que as pesquisas estavam um pouco desorientadas. Depois do primeiro turno, eu comecei a desconfiar muito do que as pesquisas mostravam. Eu achei, e é chutômetro meu, é achismo, que elas terminaram fazendo muito ajuste, fizeram muita acomodação para evitar... enfim, fizeram hedge, você sabe o que eu estou falando? Fizeram proteção contra resultados muito escalafobéticos. Mas eu achava que seria uma diferença um pouco maior. Talvez 54%, 55%, se fosse muito otimista, né, para o Lula. E vai dar nem 52%, não é isso? O que falta agora... 51%, tá? Em 50,83%. Pois é. De toda maneira, o que eu acho que a gente deveria conversar é o seguinte: desde o início, eu pelo menos achava que um governo Lula, nessas circunstâncias, incluindo a idade dele, não teria outro jeito de não ser um governo de transição. E foi mais ou menos isso que o Lula, na reta final, começou a passar como mensagem. Eu acho que ele está correto e eu acho que é exatamente isso. O governo que ele terá que fazer para ser um bom governo vai ter que ser um governo de transição. O que eu estou chamando de governo de transição? Um governo de reconstruir, reorganizar a bagunça, a demolição que foi feita pelo governo Bolsonaro, especialmente na área econômica, e depois passar para, enfim, lideranças mais novas, inclusive lideranças não petistas, por exemplo, da frente muito expressiva, muito significativa que se formou nesse segundo turno. Na verdade... Desculpa te interromper, mas você falou aí, mencionou economia. Pois bem, você é um dos jornalistas que mais entendem de economia no Brasil. Como é que vai ser a economia do governo Lula? A gente não sabe ainda, né? Eu acho que a gente sabe. O problema, Paulo, pessoal, ele fez essa carta no Brasil de amanhã, esse negócio que saiu 2 dias antes da eleição, e foi criticadíssimo, porque foi considerada muito genérica, não dizia como é que ia fazer, o que prometia fazer. Mas não sei também para que ele fez. A gente vai ter que te interromper rapidamente, que o Arthur Lira está fazendo um pronunciamento. Vamos direto ouvir Arthur Lira. Este aí é bom ouvir, gravar e depois ver o que ele vai fazer. Vamos fazer isso então. Vamos ouvir ali ao vivo. Rapidamente a gente já volta, Kupfer.
Obrigado. Obrigado. O Brasil deu mais uma demonstração da vitalidade da sua democracia, da força das suas instituições e de nosso povo. A vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada e seguiremos em frente na construção de um país soberano, justo e com menos desigualdades. As urnas já haviam falado em 2 de outubro passado, quando apontou que quer um Brasil no caminho das reformas, de um Estado menor e mais eficiente. Esse recado foi dado e deverá ser levado a sério. Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil, sempre com muito debate, diálogo e transparência. É preciso ouvir a voz de todos, mesmo divergentes, e trabalhar para atender às aspirações mais amplas. É hora de desarmar os espíritos, estender as mãos aos adversários, debater, construir pontes, propostas e práticas que tragam mais desenvolvimento, empregos, saúde, educação e marcos regulatórios eficientes. Tudo que for feito daqui para frente tem que ter um único princípio: pacificar o país e dar melhor qualidade de vida ao povo brasileiro. Da mesma forma que reafirmamos a lisura, a estabilidade e a confirmação da vontade popular, não podemos aceitar revanchismos ou perseguições, seja de que lado for. Agora é olhar para diante, debater nas instâncias legítimas e democráticas, restabelecer o respeito e autonomia dos poderes e avançar para melhorar a vida de todos, principalmente daqueles mais vulneráveis. A Câmara dos Deputados estará sempre cumprindo o seu papel crucial de casa do povo brasileiro para que possamos discutir e definir as questões importantes para o país. Viva a democracia e viva o Brasil. Muito obrigado. Até amanhã, gente. Acabamos de ouvir o primeiro pronunciamento do presidente da Câmara, Arthur Lira, no qual ele afirma que o resultado das urnas não pode ser questionado, ou seja, ele tira um pouco, ele enfraquece um dos temores que a oposição ao governo de Jair Bolsonaro tinha, que é a de Bolsonaro, assim como ocorreu com Donald Trump nos Estados Unidos, questionasse os resultados das urnas. Ele ainda pode vir a fazer isso. No entanto, ele não vai contar com apoio, ao que indica o seu pronunciamento, do presidente da Câmara, Arthur Lira. E uma coisa muito simbólica, atrás de Arthur Lira estava Ricardo Barros. Que é o líder do governo. Exatamente, ou seja... Que é do mesmo partido de Arthur Lira, do PP, e é líder do governo Jair Bolsonaro. Quer dizer, o líder do governo Jair Bolsonaro está atrás ali de quem reconhece o resultado da eleição. E como a gente sabe que política é construída por gestos simbólicos, sim. Esse gesto significa que o líder do governo Jair Bolsonaro apoia o que as urnas escolheram, ou seja, Lula deve ser empossado, sim, para o seu terceiro mandato como presidente da República. Esse comentário que a gente está fazendo é uma coisa que seria impensável numa eleição anterior, porque não tinha a menor importância. Era óbvio que quem vencia era reconhecido. Só que surgiram, a partir do estilo de governo de Jair Bolsonaro,
surgiram dúvidas, justificadas ou não, é outra história, de que ele não reconheceria o resultado. Então, é muito relevante, isso é mais relevante até o Arthur Lira falar do que o governo de um país estrangeiro, embora isso também venha a ter muito peso, não é, Guilherme? Vamos voltar agora para falar com o jornalista e economista José Paulo Kupfer, que está aqui com a gente na nossa live. Kupfer, o que você achou aí do pronunciamento do Arthur Lira? Bom, eu acho que uma das coisas também que nós avançamos é no uso das palavras certas para as situações certas. O Arthur Lira é um político pilantra, né? Então, ele fez lá um pronunciamento, ok. Você destacar o que teve de realmente mais importante, essa declaração de que o que está escrito nas urnas vai valer, mas ele diz, venceu a ideia de um Estado menor. De onde que ele tirou isso? Que venceu a ideia de um Estado menor. Depois ele fala em saúde, educação. O Arthur Lira, o cara que capturou o orçamento público, o Estado, capturou o Estado, porque o orçamento é a expressão fiscal, né? A expressão das contas públicas do Estado. E depois, eu acho que foi até um ato falho, dizendo que vamos restabelecer a autonomia dos poderes. Não tínhamos. Estávamos numa situação que os poderes não tinham autonomia. Muito obrigado. É verdade. É bom que o presidente da Câmara diga isso. Mas, de fato, vocês destacaram que eu também acho que é o mais importante. Arthur Lira, ladeado por outros parlamentares, outros políticos, inclusive o líder do governo, está ali dizendo que o que o povo falou pelas urnas vai ser respeitado. Isso é o mais importante. É uma coisa bastante relevante que acabou de acontecer. A Federação Partidária PSDB-Cidadania acabou de parabenizar Lula pela sua vitória nas urnas. É algo curioso, né? Sobretudo pelo fato de que o PSDB polarizou as eleições presidenciais com o PT de 94 até 2002. Como nós estamos falando, essa carta que tem um compilado das propostas que o Lula foi fazendo desde aquelas diretrizes que está lá no programa que é entregue obrigatoriamente à Justiça Eleitoral, é um compilado do que foi pela campanha sendo prometido. O pessoal considerou muito genérico. Considerou genérico porque faltaram os detalhes de como é que vai fazer as coisas que está propondo fazer lá. Mas nós estamos falando de uma eleição e aí, de fato, era uma saia justa. Não dava para falar como é que vai fazer, porque como é que vai fazer, pessoal, vai ter que aumentar a carga tributária. Isso não significa que vai cobrar mais de quem pode menos, mas significa que vai cobrar mais de quem pode mais. Então, quando o Lula promete, vamos dar um exemplo, isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês, ele está... E nessa carta, nesse documento, ele diz isso vai ser feito juntamente com uma reforma tributária, e não diz que reforma é essa. Não tem dúvida, e seria um erro gravíssimo, já ia começar mal, se não mexesse no conjunto das coisas que envolvem a tabela progressiva do imposto de renda. Por exemplo, se não conseguir, não tentar, pelo menos, criar mais algumas alíquotas para quem ganha mais, acima de 27,5%, se não conseguir taxar lucros e dividendos, não tem de onde... vai ter uma perda de arrecadação
muito significativa, difícil de ser compensada sem aumentar tributos para quem pode mais. Então, Kupfer, deixa eu te interromper rapidamente, porque deixa eu te interromper rapidamente, eu te peço desculpa, Kupfer. A gente vai chamar a nossa repórter Mariana Halbert, continua aí com a gente, daqui a pouco a gente volta. A Mariana Halbert, ela está acompanhando as movimentações do Hotel Intercontinental, onde Lula e os seus apoiadores estão lá. Mariana, você está me ouvindo? Oi, pessoal, tudo bom? Vocês Boa me chamaram noite, exatamente na hora que o Lula está chegando aqui no hotel. Não sei se dá para ver ali atrás de mim. Ele está vindo escoltado pela polícia e ele chega, então, nesse momento no hotel. Ele deve fazer o pronunciamento daqui a pouco. E, Mariana, como é que foi a reação do público aí quando foi, então, declarada a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, pelo barulho que vocês devem estar ouvindo aqui, fogos, vocês podem ver que foi uma gritaria. O pessoal já estava comemorando desde a hora que ele virou na apuração dos votos, mas na hora que o TSE consolidou a vitória, as pessoas tomaram definitivamente a rua, muita comemoração, entoando os jingles da campanha, e agora todo mundo ali atrás se aglomera na entrada do hotel onde o Lula está chegando. Primeiro-ministro da Espanha acaba de parabenizar Lula pela sua vitória, ou seja, a comunidade internacional já está começando a se posicionar pela vitória de Lula, o que dificulta qualquer questionamento aos resultados das urnas. Até o momento, o atual presidente Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou, o que é natural, Lula tampouco se pronunciou. Vamos esperar para chegar lá. Mariana, como é que é a expectativa aí? Vai ser às 20h30 o pronunciamento de Lula, certo? Exatamente, deve ser por volta desse horário. E uma outra coisa que eu queria ressaltar é que muitos apoiadores, aliás, eu já tinha falado mais cedo, estavam chegando. O ex-governador do Piauí e senador eleito Wellington Dias chegou aqui também e comentou um pouquinho sobre o cenário. Para ele, essa vitória de Lula com uma margem de diferença muito apertada para Bolsonaro mostra que o agora presidente eleito Lula terá que dialogar muito para conseguir pacificar o país. Ele disse que esse é o primeiro objetivo, o objetivo mais urgente nesse momento é tentar pacificar e unir o país de novo. Então ele acha que Lula vai ter que fazer isso através do diálogo. A gente até perguntou para ele se abrir espaço no governo para outras forças que não necessariamente o apoiaram durante a campanha poderia ajudar. Ele disse que ainda não sabe, é muito cedo, as conversas começam agora, sobre a composição de governo, então ele disse não saber exatamente, mas destacou, como eu estou falando, que o caminho será o diálogo, mesmo que essas forças não integrem necessariamente o governo, ele vai buscar conversar mesmo com quem não o apoiou, inclusive com adversários. Mariana, muito obrigado pelas informações. A gente volta com você a qualquer momento, ainda durante essa transmissão. E agora a gente vai conversar com o repórter Caio Peixoto, que está na frente da casa do ex-presidente, agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Opa, boa noite, Paulo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Mariana. Eu estou aqui em frente à casa do ex-presidente, agora presidente Lula, em Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O ex-presidente Lula, aqui, começar contando em ordem cronológica, por volta das 4h30 da tarde, começaram a se juntar alguns apoiadores do Lula, uns 20, 30, e a coisa foi crescendo ao longo do tempo. Aí formou aquela aglomeração. No momento em que o petista virou na contagem de votos, passou à frente do Jair Bolsonaro na apuração dos votos, teve uma explosão tipo estádio de futebol em momento de gol aqui. Foi o momento em que teve a segunda maior empolgação dos apoiadores. A maior empolgação veio depois. Quando o resultado oficial chegou de que o Lula tinha sido eleito, Lula, saiu e veio abraçar os apoiadores. Numa cena bem clássica do jeito do Lula de fazer política, aquela bagunça em volta dele, ele abraçando um monte de gente.
ficou uns 2 ou 3 minutos andando no meio da aglomeração e depois entrou dentro de casa e saiu de carro para ir para o Hotel Intercontinental, onde ele vai falar junto com outros aliados políticos. Quando ele saiu de carro, isso surpreendeu quem estava aqui, que teve outra explosão de alegria dos apoiadores. Ele abriu o teto solar, levantou e saiu em sinal de vitória a rua quase toda. E foi embora. A gente tem imagem disso, tá chegando para vocês aí, eu acho ainda. Porque a gente tá na internet móvel, não é tão rápido assim aqui. E o pessoal, depois que o Lula foi embora, ficou aqui fazendo festa. Tá uma barulheira, muita buzina, muita gente gritando, de gente tomando cerveja, tomando champanhe ao longo da tarde. Tá parecendo um carnaval isso aqui. Ou seja, é uma cena bastante típica do Brasil, né, Caio? E Mariana, como é que está a movimentação aí próximo à região da Avenida Paulista, que é onde o vencedor vai poder comemorar segundo decisão da Justiça? Olha, mais cedo quando eu passei por ali já tinha bastante gente, né? Mas o trânsito ainda estava fluindo, então as pessoas estavam mais nas calçadas, mas já tinha bastante gente. Uma cena que me chamou a atenção foi um vendedor de toalhas e camisas que ainda apostava na polarização. Ele estava vendendo dos dois lados, né? Camisas do Lula e camisa do Brasil com o rosto do presidente Jair Bolsonaro. Agora, como eu estou aqui no hotel, eu não consigo ver exatamente, mas o que eu consigo saber daqui, perguntando para as pessoas que estão chegando, como é que está o clima nas ruas, já me falaram que a avenida está fechada, né, para as pessoas poderem chegar, então acho que está enchendo. A tendência é que esteja bem cheia e cada vez mais até a hora que o agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva for para lá discursar. Ô Caio, e como é que vai ser, aí onde você tá não vai ter festa, né? Quer dizer, a festa vai ser toda na Paulista, certo? A festa vai ser na Paulista, isso já tinha... O pessoal do PT tinha esperança do Lula ter ganhar no primeiro turno, no começo do mês. Eles já tinham organizado uma festa na Avenida Paulista naquela época, inclusive. O Lula depois chegou a ir lá para discursar, mas foi um discurso rápido, foi uma coisa que foi um sentimento, um clima meio para baixo, porque muita gente achava que ele ia ganhar no primeiro turno. Agora ele vai na Paulista, eu acredito que vai ser um discurso mais com cara de Lula, mais longo, com mais improviso, com mais apelo emocional. Muito obrigado pelas suas informações. Agradeço muito a você e a Mariana. E a gente volta agora ao José Paulo Kupfer. Kupfer, está nos ouvindo? Eu estou ouvindo e vou dizer para vocês, repórter que está no lugar certo, eu moro a uns 200 metros dessa casa que o Lula alugou aqui em Alto de Pinheiros, e vou dizer para vocês, quando virou ali por volta de 70% das zonas apuradas, era 6h30, um pouquinho mais, teve um foguetório enorme lá na casa do Lula. Não sei se foi a Janda, se foi ele, mas ouvi aqui claramente todos, e os vizinhos todos nos zaps dos vizinhos comentaram um foguetório imenso. Tinha um negócio preparado já para esse momento. Bom, vamos voltar aqui para nossa história? Oi? Vamos lá. Por favor, então, continua a falar dos desafios econômicos que você estava mencionando. Enfim, muito pouca coisa conhecida do que vai ser feito, mas as alternativas, elas são conhecidas. Quer dizer, não dá para inventar muito, não é isso? Paulo, estão bem conhecidas as propostas. O que não está bem conhecido é como é que vai fazer essas coisas se efetivarem, né? Então, um dos problemas é esse, vai ter que ter logo de cara para por exemplo, essa proposta do imposto de renda isentar quem ganha até 5 salários mínimos, 5 mil reais, vai ter que ter um acerto na coisa tributária, nessa tabela progressiva e alguns outros pontos. Outro problema que a gente vê nas propostas do governo Lula é o seguinte: muito programa com base em juros subsidiados. Assim, acho que tem meia dúzia, pelo menos, de programas
o desenrola, que é de tentar mitigar dívidas. Está todo mundo endividado mesmo, o país vive um mal-estar econômico evidente e o nível de endividamento é um reflexo, é uma comprovação disso. Então, esse Desenrola Brasil tem juros subsidiados. No do Empreende Brasil, que é também para o pessoal de MEI, enfim, o empreendedorismo de quem não tem emprego, quem não consegue colocação, ou até porque quer empreender, mas é aquele empreendedorismo das pessoas mais pobres, também. Crédito, microcrédito, pereré, coisa e tal, juros subsidiados. Isso está dito de um jeito assim: vamos usar os bancos públicos para esses programas. E cadê o dinheiro para isso, Kupfer? Vai ser meio difícil ele ter dinheiro para fazer isso. Né? Então, isso que eu quero dizer. Toda vez que nós que falamos sobre economia na imprensa, na mídia, a gente dizer cadê o dinheiro, a gente tem que não queimar a ponte, entendeu? Não sair queimando a ponte, porque dinheiro tem. Precisa saber quem vai entrar com esse dinheiro e como é que esse dinheiro vai entrar. Pode ser por meio de dívida na veia, o que é uma solução no final ruim, a gente sabe qual é o final disso, e pode ser, eu vou falar aqui a palavra, aumentando a carga tributária. Como é que você aumenta a carga tributária? Você taxa mais certas faixas de renda, certas categorias, certos setores, para taxar menos outros, e você faz uma política econômica que leve... Seria possível, Kupfer? Você acha que podem retomar essa ideia de taxar transação financeira? Não, eu não estou falando isso. A taxação de transação financeira, a CPMF, é uma ideia confortável, muito atraente, você não é declaratório, enfim, mas é um péssimo. Desculpa te interromper, Kupfer. Eu entendo que você não esteja falando de CPMF, mas você acha que podem, politicamente, já que é um imposto super eficiente em termos de arrecadação, embora gere enormes distorções na economia, você acha que ao pensar em aumentar a arrecadação, possa se recorrer a isso? Olha, eu acho que não deve. Se recorrer a isso, a gente deve cair de pau em cima, porque é um imposto péssimo que atrapalha a produção, taxa os pobres de uma forma muito forte. Não vale a pena por aí. O que quero dizer, Paulo, é que a economia pode voltar a crescer mais. Se você consegue fazer com que a atividade ande, que a atividade role, que os setores consigam produzir, consigam empregar, o consumo vai crescer e a arrecadação cresce junto. A forma mais clássica, mais eficiente de crescer a carga tributária é com crescimento econômico. A carga tributária é um nome ruim, parece que mas é simplesmente a relação entre o que é arrecadado pelos governos, em relação ao PIB, em relação ao tamanho da economia. É uma relação, é uma razão entre uma coisa e outra. Então, por exemplo, no governo houve redução de impostos, um monte de redução de impostos, houve um monte de isenções, enfim, e para videogame e para muitas coisas importantes, gasolina e tudo mais. Mas teve uma inflação muito alta e a economia, vindo de um buraco da pandemia muito grande, se recuperou
numa recuperação cíclica, o que aconteceu? A carga subiu. Quer dizer, é um exemplo. Nós, jornalistas, não levamos isso, a gente não entende bem. E o público, então, no governo Bolsonaro, baixou o imposto e a carga subiu. E agora? Porque todo mundo fala de carga tributária como se fosse aumentar imposto. Pode não ser. A carga pode aumentar se a economia crescer. E a carga pode aumentar se a máquina arrecadadora funcionar bem e pode crescer mais do que o crescimento do PIB, a carga vai subir. Então, tem maneiras de... tem, sim, maneiras de você fazer dinheiro para os projetos sociais que vão ser necessários. Isso foi... Alguém paga. Alguém paga. No caso brasileiro, só para terminar, Paulo, tá. Tem uma oportunidade porque a carga tributária é tão desigual, é tão desequilibrada, que tem um espaço enorme para cobrar um pouco mais de quem paga muito pouco. Não sei se foi claro. Então, tem claro, foi bastante claro. Kupfer, a gente vai ter que encerrar aqui a nossa conversa, que a gente tem uma próxima entrevista que a gente vai começar agora. E em nome do jornal digital Poder 360, eu queria te agradecer bastante a sua colaboração e a sua presença aqui na nossa live do segundo turno, tal e qual você participou no primeiro turno. Tá ótimo. Espero que tenha sido útil. E é o seguinte, tem caminho, sim, não são simples, mas tem caminhos. E de onde vai vir o dinheiro, essa é a mais fácil delas. O problema é como é que vai buscar esse dinheiro que se sabe de onde tem que vir, de quem tem que pagar. Essa aqui é a discussão política fundamental que vai ser travada nesse governo de transição que eu espero que o Lula consiga fazer. Muito obrigado, José Paulo Kupfer. Vamos em frente. Estamos com um horizonte na frente. Está meio tumultuado, mas temos um horizonte. Maravilha. Muito obrigado, José Paulo Kupfer.